Francisco. Oi, Cris. Prazer. Tudo bom? Prazer. Tudo bem? Tudo ótimo. Que lindo. Vamos lá? Vamos lá. Fique à vontade, Cris. Obrigada, que lindo. Então quer dizer que você fabrica Eu as que suas fabrico. coisas? Sim. É impressionante isso. Eu vi sua exposição lá no CCBB, fiquei completamente apaixonada. E eu jamais imaginei. Eu lembro que na hora alguém falou, não, ele deve mandar alguém fazer. Engraçado. Não, mas é uma dúvida recorrente. Aham. Que acontece mesmo, assim. Acho que são alguns fatores, né? Isso teria que ser um pouquinho mais analisado, estudado, mas eu acredito que, bom, por análise própria, assim mesmo, é que o próprio ofício do trabalho com a madeira, a marcenaria, ela tem ficado um pouco mais escasso nos últimos tempos, né? Aham. Várias pessoas aparecem aqui, como a oficina é de porta para a rua, várias pessoas aparecem aqui perguntando se eu faço móveis, se eu faço conserto de outras coisas, etc e tal. E não, e elas sempre queixam essa falta Da falta, é desse verdade. ofício. Então, É. porque a própria economia dentro desse lugar, do mobiliário, dos planejados, foi indo para outro lugar, né? Então foi mais MDF, compensado, mais coisas que são montadas, né, e não fabricadas assim a fundo com a madeira e aí eu acho que foi tendo essa estranheza quando alguém realmente trabalha com a madeira em si, sabe? Mas é isso que eu queria, na verdade, eu gosto de fazer as perguntas aqui. Eu sei pouco sobre você, isso que é o mais legal. Primeiro, você chama Francisco, que é o nome do meu filho. É mesmo? Eu tenho um filho chamado Francisco, que é um pouco mais novo, tem 16 anos. E você sempre foi acostumado? Você tem uma infância na marcenaria? Como que é isso? Eu tenho uma infância na oficina, nesse ambiente, na verdade. Nesse lugar? A oficina não era exatamente assim, mas aqui era uma oficina também, era o ateliê dos meus pais. Sim. Eles vieram pra cá há 32 anos atrás, algo do tipo, assim. De onde? A minha mãe veio do interior, mas veio pra cá estudar. O meu pai é daqui da região até, do Santo André. Sim. E eles se conheceram na Guinhar. Tá. E aí vieram, estavam em busca de fazer um ateliê junto com outros amigos também. E vieram para cá para montar uma oficina. Então, aqui eles montaram o ateliê deles junto com uma oficina de molduraria. Ah, sim. Que foi um trabalho que começou justamente por causa da arte. Então eles fabricavam as molduras para poder colocar Sua em quadros, mãe é desenhos. galerista, não é? A sua mãe Não, hoje... minha mãe foi galerista. Foi galerista. Aham. Eventualmente ela foi saindo da parte da produção e indo para o lugar só do comércio. E aí ela criou uma galeria que chamava Galeria Circo Bonfim. Ah, sim. Que legal. Mas ela ficou um tempo trabalhando, mas hoje em dia ela não trabalha mais com isso. E você fez Belas Artes? Não fiz. E você é filho único? Não, tenho uma irmã mais nova também. Mas aí você frequentava muito aqui, você acha que isso foi importante para essa influência no seu trabalho, né? Claro. Quão importante, aí essa parte é difícil ser mensurável, mas que com certeza me colocou muito próximo dessa bagunça, né, do maquinário, dessa dinâmica da oficina, com certeza. Assim, quando eu realmente peguei para estudar e trabalhar com material, que é a madeira, que eu trabalho predominantemente, já tinha esse convívio, não era algo que veio tão cru assim, né? Eu sinto muita falta da madeira na decoração. Parece que ela entra hoje quase como um lugar nobre, né? E antes ela era muito presente, assim. As pessoas querem muito vidro, metal, né? Eu sinto que a madeira traz vida para dentro das nossas casas. Você não sente isso? Eu tenho esse amor pela madeira. Com certeza, Cris. Primeiro que eu falo que, não só eu, né? Mas todo mundo fala, a madeira é um material vivo. Ela é um material que ela empena, que ela racha, que ela precisa de um processo de secagem. Então, se ela for trabalhada antes dela secar completamente, ela pode entortar. E ela
é um material um pouquinho difícil de manuseio, assim. Ela tem o próprio temperamento. Assim, de repente você está cortando a madeira e no meio dela tem um nó ou algum defeito, digamos, né? Que é da própria madeira, e aquilo ali pode bagunçar completamente o seu projeto final, né? Assim. Eu tenho um amigo, o Fred, ele se mudou para Bahia e começou a esculpir gravetos, pedaços de madeira, e ele era um diretor de arte aqui em Belo Horizonte e virou um escultor de pedaços de madeira, chama 11.brasil no Instagram. E ele vai contando as histórias. Ele fala Kumaru, aí ele fala, peguei isso aqui, aí ele conta a história de cada coisa que ele esculpe, assim. É muito legal, você vai gostar de conhecer, assim, tem tudo a ver. Eu compreendo perfeitamente, assim, porque madeira é algo um pouco viciante, né? Assim, para não falar por completo. A gente apaixona. É um vício bom. A gente apaixona mesmo com a madeira, assim. Todos os mestres marceneiros, etc, tal, que eu conheço, que perpetuam até hoje, né? Porque acho que madeira também é algo que você precisa gostar de trabalhar, do contrário você não aguenta ficar por muito tempo, assim, né? Porque tem sempre esses impasses que eu estava explicando. Mas todo mundo é muito apaixonado e ama. Tem vários tipos, né? Porque é isso, volta ao parte do material vivo de novo. Então um pedaço de madeira, ele nunca é igual a outro pedaço de madeira. Né? Então os desenhos são diferentes. Tem uma certa humanidade na madeira, né? Tem. Até porque é o material que nos traz vida também, né? Dentro de um contexto da árvore, do ambiente, da natureza e tudo mais. Mas é algo que é isso. Então tem esse caráter, que é um pedaço nunca é diferente, nunca é igual ao outro. Então um pedaço pode ser a mesma madeira, a cor pode ser completamente diferente. Os veios têm os desenhos muito diferentes. As madeiras diferentes têm cheiros diferentes, sabe? Densidades, então, por exemplo, você falou do Kumaru, é algo muito pesado, é uma madeira muito pesada, quase pedra, assim. E as cores são diferentes também, né? As cores são diferentes. Você tem sua madeira predileta? Tenho. Qual que é? Peroba. Peroba, que é uma madeira bem nobre, né? A gente ouve bastante. Tem algumas espécies de perobas diferentes. Tem peroba rosa, peroba do campo, peroba mica, mas assim, elas entram dentro da família peroba, né? E é a minha favorita. Na verdade, é o que eu mais uso, ou só utilizo dentro do meu trabalho. E você aprendeu o ofício de marceneiro ou você começou a mexer e aí foi aprendendo? Como que começou o processo? Assim? Os dois juntos, né? Seu pai te ensinava? O meu pai teve, sim, o primeiro passo, né? Que é essa minha introdução dentro da oficina. E depois eu fui buscando por conta própria. Né? E eu fui pesquisando, fui estudando, me enfiando nas oficinas que eu podia enfiar, assim, perguntando, testando, e aí vasculhando toda essa parte desse material da madeira, né? Tem quanto tempo que você está trabalhando com isso? Que eu trabalho com esse material faz desde 2015, então seriam quase 8 anos. E você vive desse seu trabalho? Vivo do meu trabalho. Mas da sua arte, especificamente? Da minha arte. Vendendo a sua arte para colecionadores, principalmente? Eu acho que... Eu tinha vontade de comprar, mas não tinha espaço em casa. Eu tô brincando. Mas, não, assim, a gente tá falando da marcenaria, mas na verdade a marcenaria é um meio, né? Eu foco ela, eu enfatizo ela dentro do meu discurso, da minha fala, assim, porque ela... É extremamente importante para eu produzir o meu trabalho. Mas às vezes se confunde. Eu não sou só marceneiro, eu sou um artista que também sou um marceneiro. Trabalha com marcenaria, sim. E eu queria que você me contasse um pouquinho de como surgiu essa exposição que eu fui conhecer no CCBB. Como que isso... Qual foi a sua motivação de tirar de fazer curvas nos móveis, de maneira que a gente tivesse essas viagens, assim, né? Como que a gente faz? Acho que você arredondou, você mudou as pontas, né? Você mudou, o aparador estava em lugares diferentes, né? Como que surgiu isso? Bom, a ideia do trabalho surgiu há algum tempo, mas veio desse lugar da marcenaria, né? Assim, eu não
cresci vivendo de arte, né? Então a marcenaria foi um meio para eu chegar nesse lugar. Entendi. E aí eu produzia, fazia essas coisas, né? Uma cadeira, uma mesa, etc. para poder ganhar um dinheiro, para poder comprar os maquinários, Sim. montar a oficina e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que eu fazia isso, tinha um objetivo, mas já era algo que já estava chegando num limite. Eu não aguentava mais. Você precisava inovar, fazer algo novo dentro disso. Eu tinha uma satisfação nesse lugar de ter que fazer uma mesa que tem que ter um tamanho certo, ou uma cadeira que tem que ter uma ergonomia específica, assim. Eu tinha essa inquietude que eu ficava pensando, eu preciso encontrar esse outro lugar, preciso achar esse lugar de uma criação mais espontânea, mais livre. Tirando a funcionalidade e trazendo muito mais a arte e a beleza. Né? Que aí vem essa ideia de fazer o anti-mobiliário, né? Algo que fosse voltado para o inútil. Exato, então eu queria tirar a utilidade daquele trabalho, daquela peça, desculpa. Eu queria distorcer essa funcionalidade dela. E justamente como um ato um pouco rebelde, assim, de chutar um balde e falar, não, aqui eu vou ser utilizável, ou se eu por acaso tiver essa dinâmica da forma como eu bem entendo, né? Então ele vai ser torto, ele vai ser curvo, ele vai ter todas essas nuances que vai desafiar a utilidade dessa peça. E você demorou muito para chegar nos resultados? Quanto tempo você conseguiu? Em quanto tempo você chegou àqueles resultados que a gente Demorou viu? Um tempinho, Cris. Demorou um tempinho, assim, porque, por exemplo, o mais difícil de se fazer nesse trabalho é abrir e fechar essa gaveta. Não é nem a curva propriamente dita. Pode ver aqui? Claro. Ela não vai abrir perfeitamente porque aqui precisa de toda uma estrutura por dentro ainda para ela... Ai, meu Deus, eu abri, agora eu não consigo fechar. Ela precisa de um trilho ainda, ela tá bem crua aqui. Mas é isso, assim, a maior dificuldade é exatamente essa, abrir e fechar a gaveta, porque a gaveta, ela precisa de um esquadro. Sim. Né? Então, por exemplo, aqui na parte reta, tem uma parte que é um pouco reta aqui do trabalho. Eu consigo abrir e fechar ela mais facilmente. Porque ela tem linhas retas, né? Tem arestas retas aqui que facilitam esse lugar. Agora, quando eu curvo ela, aí é um Deus nos acuda, assim, porque... Você contou a sua ideia para alguém e alguém riu da sua cara? Eu, na verdade, não contei essa ideia para quase ninguém. É isso que eu fiquei imaginando. Era melhor não contar, melhor fazer, senão as pessoas iam rir de você. Sim. Né? Mas a própria ideia da gaveta, por exemplo, eu falo que é um trabalho, na verdade, conjunto. Assim, ele teve muita influência, por exemplo, do meu pai, que a gente estava mencionando agora. Foi uma pessoa que teve comigo durante essa construção toda e que me incitou a fazer formas, até mesmo, por exemplo, abrir essa gaveta. Quando eu imaginei as primeiras peças, elas não abririam não teriam de jeito uma funcionalidade. nenhum. Por causa disso, assim, a ideia de entortar ela, toda essa arquitetura dentro dela, esse cálculo que precisa existir dentro da obra, ele iria se desfazer. Porque, que nem eu estou falando, a gaveta precisa de esquadro. Ela precisa de alguma forma reta para ela abrir e fechar direito. Porque, do contrário, você abre, ela empena, você fecha, ela não fecha direito e tudo mais. Então, quando eu imaginei, as gavetas seriam completamente fechadas. Elas não iriam abrir e pronto, acabou. E quando a gente assiste a exposição, quando a gente passa, a gente quer abrir. Né? A gente fica louco para mexer. Sim. E então veio disso. Aí ele que foi, por exemplo, uma pessoa que veio me provocar. Eu falo que foi uma provocação, porque foi mesmo. Do tipo, não, você tem que abrir e fechar essa gaveta. E isso na época me causou até um pouco de raiva, porque não era o que eu queria fazer, mas foi extremamente importante para o trabalho. Você foi para terapia, para resolver isso, para poder abrir e fechar as gavetas simbólicas. Exatamente. Não, é incrível. E o que seu pai, como que foi a reação do seu pai, assim? Ele fica muito inchado quando vê o resultado? Ele deve ficar muito orgulhoso, eu né? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque eu acho que não... existe... Você já viu alguma coisa parecida no mundo? Desse Com tipo gaveteiros ou com armários? móveis, assim?
Não dessa formato, assim. Eu já vi outros móveis que se encaixam dentro da temática surrealista, mas não com um gaveteiro, não com armários, porque não nesse tipo de mobiliário, né? Mas eu já vi algumas coisas que entortam também essa funcionalidade, distorcem. Sim. Um dos artistas que eu tenho enorme inspiração, ele chama Owen Woon, que é um austríaco, que também faz uma distorção de alguns mobiliários, assim, de algumas coisas. Não só de mobiliários, mas de carros. Ele faz uns carros gordos, uns carros fininhos, não sei se você já chegou a ver. Não. É um artista Adorei. que também distorce essa realidade de um objeto. Mas dessa, assim, um gaveteiro, um armário, não. Até porque... Essa é outra peça. Essa não estava, você está acabando de produzir ainda. Essa é outra que você está fabricando. Essa é um múltiplo de uma que já existiu. Entendi. Que está sendo uma encomenda. Foi vendido e aí está sendo uma encomenda. Mas assim, eu gosto de falar também que o trabalho, ele envolve... Bom, quando eu abri e fechei essa gaveta, começou a envolver um conceito inteiro do trabalho. Aí foi uma pesquisa enorme para poder entender o porquê desse abrir e fechar e o que ele trazia também, né? Mas sempre nesse lugar do gaveteiro, do armário, da cristaleira, que são objetos que conservam, que guardam, né? As pessoas me perguntam por que eu não faço uma cadeira torta, uma mesa torta, curva. E não, porque eu quero envolver esse tipo de mobiliário porque é o que eu interpreto mais próximo do ser humano, por exemplo. Entendi. Né? Então... e muitas vezes você tem essa coisa de parecer uma cobra, né? Sim. De formas que parecem animais, às vezes, né? Sim, também. Sim. Eu acho que a gente tem... Bom, talvez as inspirações venham provavelmente da natureza, dos animais, etc e tal. Com certeza, muito do design vem desse lugar. Devolver a madeira orgânica para essa forma da natureza, né? Dar movimento para a madeira, né? Mas eu acho que as pessoas começam a se relacionar muito com objetos, né? Então, acho que pessoas têm um afeto com cadeira, com poltronas. Tem sempre uma coisa que faz uma conexão muito forte desse objeto com o ser humano, né? No meu caso foi o gaveteiro, ou o armário, né? Que são esses lugares que conservam, que guardam coisas, porque parece algo até intrínseco, assim, uma vontade inquieta de querer, nós precisamos guardar e conservar essas coisas. Né? Tem a ver com eternizar. Quando meu pai morreu, a minha avó, mãe do meu pai, falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela falou, é um absurdo as coisas durarem mais do que as pessoas. E de fato, as coisas, elas vão tomando um pouco essa forma do afeto, né? Então a gente se apega a coisas que foram de pessoas, porque aquelas coisas representam pessoas. Então, Sim. quando você faz um móvel com vida, talvez, né, que dá vontade da gente ter em casa, né? Nossa, eu queria isso na minha sala, né? No lugar de um quadro, sei lá, né? Eu acho que você acaba trazendo um pouco dessa vida mesmo, né? Porque o objeto vai permanecer muitas vezes por mais tempo do que a gente, né? É algo que eu vou questionando durante a produção, durante o feitio desse trabalho, assim. Comigo mesmo, né? Quando eu falo questionando, comigo mesmo. Que é essa necessidade de guardar, né? Sim. De ter próximo, de conservar aquilo ali, é algo que, como você falou, para a eternidade. De lutar contra a impermanência, né? E aí eu faço esse questionamento um pouco, assim, para mim, que eu preciso realmente disso tudo, né? Porque, é verdade. Porque a gaveta é algo que conserva, que guarda uma coisa preciosa sua, assim. Ou não, né? Mas assim, de alguma forma existe um precioso ali, porque do contrário você jogava fora no lixo. Porque você atribui valor. Se você coloca numa gaveta, você atribui um valor, né? Do contrário, você jogava no lixo. Exatamente. Né? Você descartava. Pode ser, assim, um documento que você nunca mais vai ler na vida, mas que você encontrou que foi, de alguma forma, importante, precioso, para você deixar ali guardado, né? Então, só que
ao mesmo tempo, na hora que você coloca aquilo ali dentro da gaveta, aquilo ali se torna uma memória. Você pode um dia lembrar que tem algo lá dentro. É isso que é interessante. Você pode abrir a gaveta e, de repente, lá você descobre coisas que você nem lembrava que tinha. Outro dia eu fiz uma metáfora dessa num texto, falando que o envelhecer é como se você fosse fazendo uma curadoria de vida, porque você vai escolhendo o que fica na sua vida, os amigos, né, que fazem diferença, claro, os afetos, que tipo de coisa que você quer continuar fazendo ou não. E aí eu usei essa metáfora, que às vezes na vida você abre uma gaveta e fala, mas o que é isso aqui? Isso não é meu, não fui eu que coloquei. Foi meu pai que me deu ou foi fulano que me deu? Não, mas isso não é mais meu, né? Tem muita coisa na gaveta que às vezes não é sua. E é isso, às vezes você guarda coisas que não são suas, isso também tem um outro... Ou você começa a questionar coisas que você mesmo guardou, né? Assim, para mim entra muito dentro de uma análise dessa questão do próprio consumismo também, né? Total, do quanto a gente tem um afeto com o passado. Né? E como a gente fica escravo dos objetos muitas vezes, como né? Nós ficamos Porque você escravos... tem que aumentar o número de gavetas na sua vida, né? Exatamente. Eu acho que já tem até uma trilha para essa entrevista que é hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas. Não, tem muitas frases, ditados assim que envolvem armários, gavetas, esses lugares que eu trabalho dentro da minha obra, né? E, bom, é isso, assim, a gente envolve tanta coisa que talvez esse papo seria para um dia inteiro. Assim, sem dúvida, dá para filosofar muito. Eu gosto muito também da ideia de que nesse momento as gavetas começam a ficar voltadas para baixo, né? Aqui elas estão voltadas para baixo. É aqui, Então, aqui elas estão para... aqui, é o contrário, Ou seja, aqui você é obrigado a desapegar do que você tem, né? Porque não vai caber... Se você guardar, na hora que você abrir, caiu, né? Olha, então, essa aqui tá abrindo direitinho, hein? Tá boa. O trabalho aqui, Cris, é porque ela vai seguindo a curva da obra, né? Então, assim... que nem eu estava falando, uma coisa que eu coloco na obra, esse toque surrealista, mas ele veio por acidente quase, né? Porque, como eu já falei, assim, a ideia era desafiar essa utilidade convencional desse objeto. E buscando esse lugar do inútil, né? Tentando transformá-lo nesse lugar absolutamente inútil. É porque as melhores coisas, elas são inúteis, né? Eu acho que sim. Eu também acho, E aí, só que eu não conseguia, né? Porque, de alguma forma, iria virando, iria contorcendo ela para lá e para cá, mas eu não conseguia, eu consegui encontrar algo de utilidade. Então, essa daqui, ela é torta, mas alguma coisa... Dá para colocar um livro aí, sim. Aqui, dá uma boa prateleira que ela de tá livros. bem no canto, assim, ela provavelmente vai cair. Aqui já não tem mais... Assim... Para colocar algo ali... Que é para você guardar só seus vazios, né? Vai ter que ser algo extremamente, um desafio muito, muito grande para você colocar algo aqui. Mas, às vezes tem jeito, né? Mas era buscando, desafiando ao máximo essa questão da utilidade para chegar numa inutilidade, mas que a partir daí ela fosse o ponto em que se tornasse algo a mais. Entendi. Né? Então... eu acho que quando eu chego na inutilidade nesse lugar aqui da obra, é aí que ela se torna uma obra de arte, talvez. Sim, né? sim. Ela rompe a barreira de um mobiliário, de um design convencional e passa para uma obra de arte. Sim. Né? E ela vai desafiando essa funcionalidade cada vez mais e entrando nessa outra funcionalidade que é a obra de arte, né? Que é a arte assim, em si. E aí eu queria te perguntar, até onde a sua obra tem chegado? Porque até ela já mereceu muitas coisas. Eu não sei se o Inhotim já fez contato com você, porque eu acho que você já devia estar lá no Inhotim. Uai, Fica se você tiver algum contato. Tá, pessoal do Inhotim? Bernardo Paz. Vamos lá, olha isso, Bernardo Paz, é muito a cara do Inhotim. Assim, eu acho que tem a cara do mundo, né? Eu acho que a sua exposição aqui no CCBB, ela já tem planos para ela ir para outros lugares, para outros CCBBs? Tem planos, embora nada concreto. Agora,
tudo se concretizará, que eu tô brincando. Até parece que eu tenho esse poder. Oh, quem dera, então. Mas é muito incrível, é muito Obrigado, incrível. Cris. Obrigado. Eu acho que merece o mundo mesmo, né? Obrigado. Ela tem um lugar que talvez seja um facilitador, não sei, que é o próprio estilo que eu utilizo, né? Que é o eu falo Chippendale, mas a pronúncia certa talvez seja Chippendale, que é um estilo de móvel que veio no século XVIII na Inglaterra e que foi conquistando, foi indo para o resto do mundo, né? Assim, então tem esse estilo de móvel no mundo inteiro. Então existe uma memória afetiva. Existe um reconhecer algo que é novo, mas que te lembra algo antigo, isso. Né? É muito cinematográfico também, você não acha? Eu acho, super cinematográfico. Tudo bem que no cinema ficaria mais fácil, porque você produz isso em computação gráfica, pode né? ser, sim. Mas é cinematográfico. Isso que é mais legal, é que você olha e fala... Eu lembro quando eu vi a foto da sua exposição, eu achei que fosse uma manipulação de imagem. Depois mesmo? eu falei, opa, é de verdade, né? Não, você não é a primeira pessoa que fala isso, assim, porque eu tenho uma coisa que é muito importante nesse trabalho, Cris, é o acabamento. Então, o acabamento é o toque, a cereja, assim, que precisa ter um esmero muito grande, porque é nesse lugar que vira essa... parecia que era de computador, feito em computador e tudo mais. Então, aqui tem muita lixa, muita... Isso aqui já é difícil. Sim, muito trabalho manual muito verniz, mesmo, né? Sim, completamente manual. Eu só confio em marceneiro que fala partilheira. Partilheira? Todos os bons marceneiros que trabalharam comigo falavam assim, quer essa partilheira? Eu falava, não, esse é um bom marceneiro. Bom, eu não falo, acho, partilheiro, não. Mas... Agora eu passei a confiar num outro marceneiro. Muito legal, muito incrível. Mas vai indo, assim, tem muita coisa, muita curva ainda a explorar dentro desse trabalho. Esse trabalho, ele vai para outros lugares que não só são sobre a utilidade e a inutilidade, mas sobre, por exemplo, memórias. Então, uma coisa que eu gostaria muito, que eu vou fazer eventualmente, assim, o tempo não permite agora, mas é vasculhar, explorar a questão dessa memória que a gente estava falando, que colocamos dentro da gaveta, né? Sim. Entender isso de uma forma plástica, tentar colocá-lo de uma forma plástica e mais coisas que esse mobiliário traz, que essa ideia da obra traz, assim, que vai mais além do que só a parte física dela, né? Sim, sim. É muito poético também, né? É bem poético. Eu gosto de pensar que tem uma poesia. Tem uma conversa assim, aí entre várias artes, não é uma arte só que está aí. Né? Nem só um artesanato, né? Porque também tem a parte da manufatura mesmo, que é bonito, né? Sim. Que às vezes a gente diferencia a arte do artesanato, né? Um é um ofício, a outra tem uma coisa mais simbólica ali, e o bonito é isso, né? Aqui ela junta as duas coisas, né? O ofício e a arte, né? Isso é extremamente importante para mim, Cris, assim, porque é justamente isso que você fala, assim, a gente separa esses dois lugares. Embora eu tenha um certo problema, não é problema, eu acho que essa não seria a palavra, entre artesania e o arte, o artesanato, o artesão e o artista. Porque nesse caso eu gosto de colocar a mão na obra, gosto de fazer a obra, etc e tal, porque, bom, leva para um lugar talvez poético dessa questão, desse contato, dessa troca de energia. Também. Exatamente. Mas essa separação, para mim, ela poderia sim existir uma separação, mas que ela estivesse pelo menos dentro de um conjunto. Então, não que ficasse separado, um artesão seja só artesão ou um artista seja só o artista. Um artesão pode ser um artista, ao meu ver, da mesma forma que o artista pode ser um artesão.
Da mesma forma que o artista pode ser um mestre de ofício, da mesma forma que um mestre de ofício pode ser um artista, né? Essa questão da separação desses dois lugares é algo que eu até mesmo coloco dentro do meu trabalho, né? Porque dentro desse trabalho existe muito questionamento e o que é isso? Isso é um mobiliário, né? Existe essa pergunta que traz uma dúvida nas pessoas, uma inquietude, que eu jogo um pouquinho mais além, que é também essa questão entre, que nem colocamos, um artista, um mestre de ofício e um artesão. Por que esses lugares estão separados e somente separados, né? Assim, não porque eles não... Eu gosto de pensá-los em um mesmo globo, no mesmo lugar, que... Pode sentar aqui? Claro. Que eles estão conjuntos, eles conversam. E um é o outro também, querendo ou não. Isso me remete a uma pergunta que é o seguinte. Eu sou escritora, né? Uma das coisas que eu faço é escrever. Eu não tenho vontade de fazer um curso de literatura. Por quê? Porque eu gosto muito de quando eu começo a escrever um texto e ele me leva para lugares que eu não esperava. Então, essa é a pergunta que eu tenho para você. Porque quando eu vi seu trabalho, eu imaginei, o cara fez o desenho, foi lá no marceneiro, falou, te vira aí, rapaz, com as suas partilheiras, né? E de fato, né, no caso das gavetas, mas não foi isso, você pegou e fez. Então a pergunta é, durante o processo do fazer, você sentiu que pode ter sido levado pela própria manufatura a outros caminhos que você não imaginava? Com certeza. O tempo todo. Sim. Uhum. E é bonito isso, né? Porque aí o material também tem uma atuação, um protagonismo dentro do processo, né? Com certeza, porque o que se passa nesse próprio trabalho é que ele foi... Eu brinco que ele é um escalonamento de problemas. Como a vida. Porque inventei de entortar aqui isso aqui e aí virou desafios que são problemas, eu brinco que são problemas, mas assim, que precisam ser solucionados o tempo inteiro para poder chegar nesse lugar concreto, né? Então, que só foi vindo essas soluções a partir do momento que eu fui colocando a mão na massa. Então, por exemplo, tem uma parte aqui que é a única parte que eu não fazia no meu ateliê. Essa coluna, por exemplo, não produzia ela aqui, porque eu até então não tinha a máquina que eu preciso utilizar para poder produzir essa curva, né? Essa curva, esse friso. E aí eu fui em outros marceneiros para poder fazer ela. E a forma como ela precisa entrar na máquina, passar pela máquina, não é algo convencional. E eu lembro de ter ido em 3 marceneiros diferentes que viraram para mim e falaram assim, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como, não vou fazer isso para você, não dá. E como que você conseguiu? Aí você achou um que fizesse? Eu fui num marceneiro que me conhece, que trabalhou com os meus pais, me conhece desde pequeno, e que virou para mim e falou a mesma coisa, não vai ter jeito. Eu falei, Paoli, vamos tentar. Assim, vamos tentar desse jeito, assim. Eu tenho uma forma que eu acho que eu tenho... Tá firme que ela vai rolar. E ele, tudo bem, então vamos tentar. E ele animou de tentar, os outros nem tentavam porque, por exemplo, é uma máquina muito perigosa, tupia. Entendi. Tupia de bancada é algo assim, bem perigoso se você não saber o manuseio correto. Assim. E aí ele animou de tentar e deu certo, né? Ou seja, só que esse foi um problema solucionado dentro de vários outros dentro da construção, né? Porque se você fizer essa estrutura errada, você vai ter que produzir ela de novo, né? Sim. Socorro, né? Então, a sua pergunta é isso, completamente. Você já foi chamado de Niemeyer dos móveis? Não, nossa. É porque eu fico imaginando, né? Porque o Niemeyer fazia aqueles desenhos, né? E depois te vira. E eu cresci na casa Kubitschek, lá na Pampulha. Porque era a casa do meu avô. Depois que foi do Juscelino, meu avô comprou. Vovô era amigo do Juscelino. Então eu cresci num lugar com as formas do Niemeyer e tal. E lá tinha um guarda-corpo, assim, que era só, né? Era um corrimão, assim.
E a gente ficava brincando ali e podia cair no laguinho. Então, meu avô ficava o dia inteiro falando, você vai cair daí, você vai cair daí. Eu morria de medo do meu avô. Porque a funcionalidade, eu acho que o Niemeyer, ele tem essa coisa de desafiar a funcionalidade e muita gente critica, porque, nossa, tal lugar é muito quente, tal lugar faz um frio danado, né? Porque ele meio que, tipo assim, ele não tava nem aí pra funcionalidade, ele queria que ficasse bonito, né? Era muito mais importante para ele. E quando eu vejo os seus móveis, quando eu vejo essas obras, né? Me lembra muito as curvas do Niemeyer, sabe? Essa coisa de desafiar, vamos colocar curva no mundo, vamos tirar as arestas, assim, né? Bom, essa relação ninguém nunca fez ontem, você é a primeira pessoa que fez isso. Eu gosto. Eu também, tipo o assim, Niemeyer é ser relacionado com o Niemeyer é sempre muito bom, mas o Niemeyer desafiava a funcionalidade de tudo, de tudo não sei, mas assim, de muita coisa, né? Por exemplo, nos museus que ele fez, tem um desafio muito grande, por exemplo, com relação à expografia que precisa ter lá dentro, né? Eu não sabia disso. Eu não sei todos, assim, eu de cabeça pensando agora, por exemplo, no Museu Nacional em Brasília, que é uma cúpula, assim, enorme, toda redonda e um vazio, assim, uma coisa gigantesca lá dentro, que você fica... Deve ser uma acústica esquisita. Cadê parede? Também. Eu preciso de parede, eu preciso de parede pra aproveitar reta. os espaços, né? E aí sempre também vira um desafio de fazer expografia, mas é maravilhoso o ambiente, né? É lindo demais. É lindo, assim. A gente vai ter que parar nossa conversa, você acredita? Porque o diretor mandou, tô brincando. Porque eu acho que você também tem horário, né? Daria pra gente conversar o dia inteiro, né? Muito legal. Gente, a gente vai dar um intervalo. É só isso que eu soube falar. Ai, meu Deus.